A segunda palestra, ela vai falar um pouquinho a respeito do que Ellen White escreveu em relação ao ancionato. Pode projetar já o PowerPoint, por favor. Vamos lá. Nós terminamos a última aula dizendo que Ellen White, ela tinha uma visão a respeito do ancionato, de que o ancionato deveria ser responsável pelo pastoreio, pela nutrição, pelo planejamento local e pela capacitação local. Mas como eu disse para vocês, quando Ellen White fala a respeito do tema do ministério da igreja, os ministros da igreja, ela fala que os ministros da igreja são os anciãos locais e itinerantes. Então, se eles são ministros, esse trabalho o trabalho local e o trabalho itinerante, ele precisa estar o quê? Relacionado. Integrado. Para estar integrado, tem que evitar sobreposições. Certo? Tem que haver complementariedade. Então, como é que funcionava isso? Nessa aula agora eu vou falar do ancionato. Na última aula eu vou falar do pastor. Por quê? Quando eu comecei a ser chamado para fazer essas palestras, eu ia falar muito do ancionato, e aí eu expandia mais a palestra em relação ao trabalho do ancionato. Mas um dia eu ouvi uma observação que me chamou bastante atenção. Qual foi a observação? Uma pessoa disse assim: pastor, mas se o ancião tem que fazer tudo isso daí, o que sobra para o pastor fazer? Eu falei, então quer dizer, o ancião trabalha tanto e o pastor fica o quê? Só andando para lá e para cá? E pregando de sábado, domingo, quarta-feira? Eu falei, não. É necessário que se entenda exatamente o que Deus espera do pastor e do ancião. Então essa visão ampla vai ajudar a entender como essa equação ela se fecha na mente de Deus. Como essa complementariedade ela ocorre de acordo com o ideal de Deus. Então, vou falar agora do ancionato e, por último, vou falar do que Deus espera dos pastores. Então, dos pastores, Ellen White fala do papel de plantio, de capacitação macro, de planejamento macro e de supervisão. Falando do ancionato, lembro aí a citação que é uma chave para a gente entender o que ela disse. Nós já lemos essa citação. Os anciãos locais itinerantes são nomeados pela igreja e pelo Senhor para supervisionar, reprovar, exortar, repreender e confortar. Deus concedeu poder à igreja e aos seus ministros e não é prudente resistir à autoridade e desprezar o julgamento dos ministros de Deus. Quando Ellen White fala a respeito do pastoreio, o que ela quer dizer com pastoreio? Pastoreio, queridos, é aquilo que acontece quando nós estamos em contato com as pessoas, não no púlpito. Porque o trabalho do púlpito é o trabalho mais simples de ser feito. O pastoreio, ele começa no púlpito, mas ele é efetivo onde? Nas casas. E a efetividade até mesmo do sermão depende daquilo que acontece nas casas. Isso é algo para a gente parar e pensar. Aquele ancião que é visitador, o pastor que conhece as ovelhas pelo nome, ele é ouvido de maneira diferente pela sua congregação. É ou não é? Ele tem autoridade. Tem uma frase antiga, e eu gosto dessa frase. Diz assim: o pastor, no púlpito, conquista a admiração do povo. Na comissão, o respeito do povo. Na visitação, o coração do povo. Então, as pessoas admiram um bom pregador. As pessoas respeitam um bom administrador. Mas as pessoas se ligam coração com aquele que vai comer sal com elas, que vai chorar com elas, que vai sorrir com elas. Então, nesse papel da visitação, do cuidado, do carinho, do afeto. Então, Ellen White diz assim: Deus requer fidelidade no cuidado vigilante. Você deve se apegar a Deus com uma mão, enquanto com a outra, de forma amorosa, você alcança o errante e o pecador, conduzindo-os a Jesus. Ore com eles, chore com eles, sinta pela vida deles, ame-os e nunca os deixe ir. Então o poder de Deus operará através de você e muitas almas serão trazidas à verdade por meio da sua influência. Veja que é o cuidado vigilante. Cuidado vigilante. Não é algo de passagem. É atenção.
é zelo, é saber quem é a pessoa, é saber quais são as lutas que ela passa, é saber quem são as pessoas que moram na casa dela. Nós temos muitas irmãs, por exemplo, cujos esposos não são da igreja, pais cujos filhos estão fora da igreja ou não foram batizados, filhos que têm os pais que não são da igreja. A gente conhece essas pessoas? Como a gente vai conhecer se nós não estivermos dispostos a visitar, a pastorear, a estar junto com essas pessoas? Ellen White diz assim: os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre o rebanho do Senhor. Ministrar significa mais que pregar sermões, significa trabalho zeloso e pessoal. Olha só, lá na primeira citação a gente viu fidelidade, cuidado vigilante. Aqui ela fala de trabalho zeloso e pessoal. A igreja na terra é composta de homens e mulheres falíveis que necessitam de esforços laboriosos e pacientes. Guarde isso aí. Laboriosos e pacientes para que sejam disciplinados e educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida e serem na futura coroados de glória e imortalidade. Olha que interessante. Lembra o texto de Efésios, capítulo 4? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Está vendo como essa ideia ela está transparecendo nessa citação? Ela diz assim, olha, a igreja na terra é composta de homens e mulheres falíveis que necessitam de esforços como laboriosos e o quê? Pacientes. Para que sejam disciplinados e educados para quê? Para trabalhar. Isso ela está falando do trabalho de quem? Dos subpastores. E no contexto, isso aqui está tirado do livro Atos dos Apóstolos, no contexto ela está falando do trabalho do ancianato. Então, esses dias eu estive numa associação, e era um concílio de ancianato, e eu passei o dia falando para eles. E aí na hora do almoço eu estava me dirigindo ao restaurante ali, ao refeitório, e um irmão me abordou. E ele foi assim, bastante contundente na abordagem. Ele falou assim, pastor, papel aceita qualquer coisa. E eu falei, é desse que eu gosto de conversar, né, camarada? Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, pastor, porque isso aí, tá tudo bonito no papel, mas no dia a dia não é assim, não. Eu falei, eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim. Eu congrego, eu não vivo em Nárnia. Aliás, minha igreja é uma igreja pequenininha, era uma igreja que ia fechar na pandemia, eu estava mudando de uma igreja para outra, passei 4 anos numa igreja e ajudei a construção da igreja. Tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, especialmente depois que eu estudei esse material aqui. Deus me chamou para ser pastor, ministro. Deus me chamou para isso. Eu me realizo quando eu ajudo a igreja a crescer, quando eu ajudo a plantar a igreja, quando eu faço evangelismo. Deus me chamou para isso. E esse estudo para mim forjou uma visão de ministério, que eu falei, é isso aí que eu quero para a minha vida. Então depois que eu entendi isso, é plantando igreja, ajudando a construir igreja e para cima. Eu estava numa igreja em Tatuí, quando eu fui chamado, eu era pastor distrital na cidade, fui chamado para a CPB, congreguei em uma igreja por 1 ano e recebi um convite de abrir uma igreja, plantar uma igreja. Fui. Plantamos a igreja, fiquei 2 anos, a igreja se solidificou, criou uma estrutura, eu falei, está na hora de avançar. Fui para uma igreja a 30 quilômetros de Tatuí, uma cidade pequenininha, uma igreja que era uma edícula, lá no fundo do quintal, né? Eu falei, não, nós vamos construir uma igreja aqui. Fiquei lá 4 anos, inauguramos a igreja no meio da pandemia, igreja bonita, para 100 e tantos membros. Eu falei, agora eu preciso de outro desafio. E aí fui para uma igreja que quando eu cheguei lá, eu conhecia a igreja de antes, né? Havia sido convidado já a pregar algumas vezes naquela igreja, funcionava num salão. Me convidaram para pregar na igreja, eu falei, tá. Quando eu chego na igreja, cadê? Fechada. Eu falei, o que aconteceu? Aí, não, pastor, não está congregando mais aí não, está congregando na casa da irmã fulana. Eu conheci a irmã fulana porque ela era do meu distrito quando eu tinha sido pastor lá. Eu achei estranho. Cheguei lá, a igreja se reunindo no fundo da casa dela, numa areazinha que ela tinha coberta ali. 5 pessoas na igreja. Eu falei, cadê a igreja? Pastor, as pessoas foram saindo, veio a pandemia, nós não tínhamos estrutura financeira para continuar alugando o salão. E vejam que é uma igreja que já tem terreno comprado. Eu falei, estão congregando vocês aqui? Eu falei, tem mais um ou outro que vem de vez em quando, tal. Aí eu falei assim, é para cá que eu venho. Liguei para o pastor, falei, escuta, você aceita a minha presença na sua igreja? Ele falou,
Falei, então, reunimos, eu falei, ó, não dá para ficar, no meio da pandemia, eu falei, não dá para ficar na casa da irmã. Se a gente quer crescer, a gente precisa de um lugar maior. Não tem no bairro, voltamos para o salão, mas não tem dinheiro, nós vamos arrumar dinheiro. E aí eu tenho algumas pessoas, e de maneira especial tem uma pessoa da minha família que, quando eu vou para esses projetos, ela fala assim, ó, eu vou dedicar uma oferta especial todo mês para o projeto que você está. Então, são os nossos pactos lá, as nossas ofertas na minha casa, as ofertas dessa familiar, né, minha irmã, que ajuda. E a gente voltou, alugou o salão de novo. Tinha 5, agora a gente está com 15. Com 2 pessoas estudando a Bíblia para ser batizadas. A ficha já está preenchida. Já levantamos um caixa já de 30 mil. E agora, nós temos o terreno, nosso sonho é conseguir chegar num valor aí e pedir mais algumas ajudas da instituição para a gente construir uma edícula e mudar para o nosso terreno. Porque é assim que funciona. Comigo é assim que tem que funcionar, irmãos. Eu não consigo ficar quieto, não. Agora, veja só. Esse irmão chegou para mim lá no evento. Eu falei, irmão, eu sei como é que é. Eu congrego numa igreja pequena. Eu aprendi uma frase que diz assim, viver com os santos no céu é honra e glória. Aqui na terra é outra história. Onde tem gente, irmãos. Agora, o que Deus espera daqueles que são líderes locais? Trabalho o quê? Laborioso e paciente. Irmãos, pastor de ovelha tem que ter paciência. Lembra de Moisés lá no deserto? Se Moisés não fosse paciente, quem que tinha sobrado nos 40 anos? Tem um momento que Deus parece que perde a paciência com o povo, né? Diz assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo todo aí, você entra. De você sai um povo. E o que ele faz? Você lembra disso? Na ocasião do bezerro de ouro, ele vai lá e diz assim, não, Senhor. Não, Senhor. Você está entendendo, gente? Não é fácil. Deus não nos chamou para exercer um ministério fácil. O ministério pastoral, seja ele local ou itinerante, ele demanda muito trabalho e paciência. Tem coisas que você vai ver acontecendo daqui a 1 ano, outras daqui a 2 anos, outras daqui a 3 anos, e outras, meus irmãos, talvez você seja igual a Moisés. Você vai trabalhar a vida inteira para ver, e quando estiver próximo de entrar na terra prometida, você morre. O povo entra, mas você não vê. Então, Ellen White, ela já está falando disso aqui. Agora, qual é o esforço laborioso e paciente? Para educar os membros, para que eles trabalhem. Esse irmão veio bravo, eu falei, irmão, o senhor não vai conseguir virar a chave da sua congregação de uma hora para outra. Agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Deixa o Espírito Santo te usar. Porque ele vai começar a indicar as pessoas com as quais você pode contar com elas para trabalhar. Seja você a brasa inicial que vai incendiar a sua igreja para Jesus. Não fica esperando do outro. Às vezes a gente espera muito a maturidade espiritual do outro, mas nós mesmos não estamos preparados. Nós mesmos não estamos preparados. Agora, queridos, eu acredito nas promessas da palavra. Eu acredito no que Deus orientou por meio do ministério de Ellen White. E eu sei que se nós formos fiéis, que se nós formos buscarmos o reavivamento espiritual, colocarmos o nosso joelho no chão, entender que Deus tem uma obra a fazer através de nós e nos dispuser a fazer as orientações, fazer conforme as orientações que recebemos, a obra das nossas mãos não será vã. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar 4, pode demorar 10, mas o resultado vem. A gente precisa estar preparado para isso. Lembre-se de que ministério não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona de 40 quilômetros. Não é pouca coisa. A gente tem que colocar isso na cabeça e ter isso em perspectiva. Ela diz assim, apacentai o rebanho de Deus, pregando a eles a sua palavra, dedicando-lhes o quê? Fervoroso trabalho pessoal e dando-lhes um bom exemplo. Veja que por várias vezes ela fala do trabalho pessoal, fervoroso. Qual foi a última vez que você visitou um membro da sua igreja, uma visita pastoral?
Porque às vezes a gente faz visita para comer bolo, para tomar suco. É legal. Nessa onda, quando eu fui pastor lá em Curitiba, eu engordei 40 quilos. Visitava. E comia também, porque o povo oferecia. Não ia ser mal educado, onde já se viu uma conversa dessa? Não pode. Queridos, prestem atenção nisso aqui. Foi intemperança da minha parte também. Fiquei espandongado, pastor. Mas aí, Deus ele vai usando até as doenças para a gente tomar vergonha na cara e fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E aí a gente entrou numa fase melhor. Mas veja, presta atenção nisso aqui, queridos. Visita pastoral. É aquela visita que você chega dizendo para o irmão assim, irmão, eu vim aqui orar pela sua vida. Eu vim aqui porque eu quero abençoar a sua vida e eu quero saber como eu posso te ajudar a crescer espiritualmente. Qual foi a última vez que você fez uma visita pastoral intencionalmente? A vida tem sido corrida? Tem. Tem gente que sai de casa para trabalhar 5 horas, 4 horas da manhã, vai chegar 8, 9 horas da noite. Eu sei disso. Alguns até mais tempo. E aí às vezes chegam mais cedo, mas tem que estudar. Mas queridos, a gente precisa encontrar meios. E aí vem a inteligência de se estruturar um trabalho em que a gente consiga dividir a igreja por ancião, sistematizar um plano de visitação de sábado, porque de sábado à tarde você não trabalha. Pelo menos eu espero que não. Para visitar as pessoas. Se cada ancião tiver aí 10, 15 famílias, em quanto tempo ele conseguiria visitar? Com um plano sistematizado de trabalho. Às vezes o que nos falta é estratégia e disciplina para executar a estratégia. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. É a disciplina que faz a diferença. Às vezes você vê um plano maravilhoso, mas se não houver disposição e disciplina para seguir o plano, não chega a lugar nenhum. Entendem? Então, coloca aí o seu alvo. Olha só, se você tiver 15 famílias, é difícil fazer 5 visitas em um mês. Um mês para fazer 5 visitas. Será que é difícil? Dá para fazer. Nós temos 4 sábados no mês. Não, eu não vou visitar todos os sábados, eu tenho que dar atenção para a minha família. Você está certo, você tem que dar atenção para a sua família. Deus não pediu para a gente sacrificar a família no altar do ministério, irmãos. Deus não pediu. Mas com inteligência a gente pode, em 2 sábados no mês, ou talvez em um sábado, estruturar as visitas de tal maneira que a gente consiga visitar 5 em um mês. Em 3 meses, o que a gente consegue fazer? Visitar 15 famílias. É difícil, mas tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Trabalho zeloso e pessoal. Quantas vezes você visitou um irmão da igreja para dizer assim, irmão, o que Deus tem colocado no seu coração para você fazer em função da missão da igreja? Porque lembra que a Ellen White está falando sempre o quê? Trabalhar pela missão. Quantas vezes o senhor, irmão, o que Deus tem despertado no seu coração? Tem gente, tem uma citação, não sei se está aqui, talvez esteja, talvez não, agora de cabeça não me lembro. Talvez, Ellen White diz assim que muitas pessoas, elas não trabalham porque elas não foram convidadas a trabalhar. Então elas estão lá, ninguém provoca, ela não sai do lugar. Quem é que tem que fazer esse papel? É o ancião. Sabe por quê? Porque é o ancião que conhece todo mundo ali. O pastor, ele vai para a igreja, irmãos. Ele fica num distrito 4 anos, se muito, 5 talvez, em alguns lugares, mais, um pouquinho menos. Mas e aí? O ancião está lá 5, 10, 15, 20. Vamos ver aqui. Tem ancião aqui com 40 anos de ancianato? 30 anos de ancianato. Aí, ó. Quem é que conhece a igreja melhor do que eles? A igreja que eles congregam? Ninguém. 20 anos de ancianato. Levanta a mão aí. Aí, ó. 20 anos de ancianato. 10 anos de ancianato. Menos de 5 anos de ancianato. Ó, um bom número. Gente nova. Vocês estão formando, né? Então, daqui a pouco, vocês não tem quem vocês não conhecem na igreja. A história, quem é, de onde veio, quem era o pai, a mãe,
gente que foi batizada nesse período. Talvez você seja um dos batizados nesse período, já seja ancião da igreja. Então, queridos, planejamento e execução. Trabalho pessoal, bom exemplo. Queridos, bom exemplo. Tem gente que tem aquela conversa, não vai preocupar não, é salvação individual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é um desafio para mim. E esse é um desafio para você também. Porque as pessoas, elas não sabem o que é um cristão, de fato, até que elas vejam um cristão vivendo na fila do supermercado, no trabalho, no banco, na igreja, em família, né? No trânsito, né? O trânsito conspira contra a santificação de muita gente, eu sei. Mas a gente tem que ser cristão lá também. Quando o irmão te fecha, se uma pessoa te fecha no trânsito, abençoa ela. Em vez de maldizer, abençoa. Eu sei que é difícil. Mas a gente tem que ter esse espírito, abençoar. Nós somos bênção. Deus nos chamou para abençoar pessoas. Ellen White diz assim, há um vasto campo para os anciãos e auxiliares em cada igreja. Eles devem alimentar o rebanho de Deus com alimento puro, completamente separado do joio e da mistura venenosa do erro. E ela diz assim, você que possui alguma atribuição na igreja de Deus, esteja certo de que age sabiamente ao alimentar o rebanho de Deus, pois a prosperidade dele depende muito da qualidade do seu. Você está entendendo disso aqui? Irmãos, a prosperidade da sua igreja depende do alimento que você dá. E aí a pergunta que eu faço é, o que tem sido oferecido como alimento no púlpito da sua igreja? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esse é o livro, esse é o alimento, esse é o pão do céu, esse aqui. Esse aqui é o pão. Queridos, hoje a gente tem visto algumas coisas um pouco diferentes, e isso tem me preocupado. Algumas mudanças estão acontecendo e estão me preocupando bastante. Porque muitas vezes no púlpito, ao invés da gente ver um sermão, a gente vê palestra de filosofia, apresentação de stand-up, fala motivacional, mas Bíblia que é bom, teologia da prosperidade, em alguns contextos, lavação de roupa suja. Irmãos, Bíblia, irmãos, Bíblia. Olha só que interessante, eu escrevi, vai sair agora na próxima revista Ministério, escrevi um texto falando dessa pesquisa. Uma pesquisa faz pouco tempo, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos falando a respeito do panorama que os norte-americanos têm em relação à igreja. A igreja evangélica, tá? Olha só que interessante. A maior parte das pessoas, mais de 80% das pessoas, se não me engano 85% das pessoas, não se incomodam com o tempo de sermão. Que lá nos Estados Unidos a média de sermão é 40 minutos, aqui no Brasil também é. Para eles tudo bem, 40 minutos de sermão está tudo certo. Tem gente que fala, não, tem que falar 20 minutos, 25 minutos. Eles não estão preocupados. Se chega a 40 minutos, ultrapassa um pouquinho, não tem problema nenhum. Agora, olha só que interessante. Na média, 30% dos irmãos querem sermões mais bíblicos, mais profundos. Quando vai para uma análise por faixa etária, 20% das pessoas com mais de 40 anos querem sermões mais profundos. Sabe quantos por cento daqueles de 40 anos para baixo querem sermões mais profundos? 40%. Mais que o dobro daqueles que têm mais de 40 anos. Aí a gente começa a parar para pensar. Menos de 40 anos está relacionado com o quê? Jovem. Certo? Até pouco tempo a sociedade de jovens adventistas era até 35 anos. Não é isso? Eu falava, um jovem adventista, até 35 anos. Queridos, jovens querendo sermões mais profundos. E muitas vezes a gente acha que para atrair o jovem tem que sair dando voadora no púlpito, né? Descendo de rapel no meio da igreja. Irmãos, presta atenção numa coisa. Bíblia. Bíblia.
As pessoas têm fome de Bíblia, porque tem tanta informação e tanta coisa sendo dita, que quando alguém entra na igreja, o que ele quer ver é Bíblia. E muitas vezes o que eles querem ver nós não estamos dando. E se nós não estamos dando, é porque nós mesmos não temos. Quando é que nasce o sermão, irmãos? O sermão nasce da nossa comunhão com Deus. O sermão nasce do nosso alimento. Deus nos alimenta em primeiro lugar. E o Espírito Santo, ele faz com que as necessidades da igreja que nós conhecemos por intermédio da visitação, as minhas necessidades como filho de Deus, sejam supridas por essa leitura, por esse estudo da Bíblia, por essa profundidade, por esse cavar do tesouro. E quando nós cavamos o tesouro e nós somos alimentados, o que acontece? Agora Deus nos impressiona para dizer o seguinte: agora vai e fale para o meu povo, porque eles precisam desse pão. O sermão, antes de tudo, é aquilo que nasce no coração, daquilo que Deus coloca no nosso coração, passa pela mente, alcança a mente e vai ao coração. Ou melhor, invertendo, da mente para o coração, do coração para a mente. O sermão que sai do coração do pregador e alcança o coração do ouvinte, ele nasceu na mente e ele vai terminar na mente. Porque é na transformação de mente que nós temos discipulado. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que nós devemos ser transformados na renovação da nossa mente. Agora, que transformação é essa? Que ocorre se a base não for as Escrituras Sagradas. Então, ela diz assim: você deve alimentar o rebanho de Deus com alimento o quê? Puro. Esses dias eu estava numa igreja, e aí eu comecei a ver um negócio, botaram um vídeo. Que agora tem esse negócio de botar vídeo, né? Bota um vídeo lá e tal. E era um pregador norte-americano, traduzido. Eu falei, ué, esse pregador eu não conheço. Não era o Mark Finley, não era o Dwight Nelson, e era uma voz, um sotaque bem carregado. E eu fui prestando atenção na mensagem, eu fiquei ali observando. No final, o nome do pregador, William Branham. Sabe quem é o William Branham? É o profeta de uma igreja aí. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, colocamos o profeta para falar na nossa igreja. Eu chamei o ancião, falei, irmão, o senhor sabe? Não. Falei, irmão, esse camarada aí é de uma igreja. Ele é fundador de um movimento. A igreja adventista não reconhece o ministério dele como ministério profético, não, viu, irmão? Não, pastor, a gente não sabia que achou a mensagem bonita. A mensagem pode até ser alguma coisa aí, mas a gente tem que zelar por aquilo que está sendo apresentado à igreja. Numa outra ocasião, eu ouvi uma mensagem do Chico Xavier. Mas era uma mensagem bonita de Dia das Mães. Está entendendo, irmãos? As pessoas, elas fazem numa boa intenção, mas está errado. Errado, irmãos. Nós precisamos zelar pelo púlpito. Nós precisamos zelar pela pregação da nossa igreja. A gente precisa levantar o padrão. É Bíblia e a Bíblia somente. Eu trabalho na casa publicadora. A gente trabalha com comissão editorial para escolher o melhor para dar à igreja em termos de literatura. Para quê? Para alimentar a igreja. E isso pode e deve se refletir nas mensagens que são pregadas. Agora a gente acaba pegando fast food que está na internet aí, tudo mensagenzinha daquelas assim, que não importa se está pregando na igreja adventista ou outra denominação, é a mesma coisa. Que tipo de cristianismo nós estamos formando dessa maneira? Que tipo de discípulos? Não espanta que nós tenhamos hoje um índice alto de pessoas que são batizadas e pouco tempo depois saem. Porque para ele, se ele está na igreja adventista, se ele está na igreja A, na igreja B ou na igreja C, não importa, é Jesus mesmo, está tudo certo. Ah, esse negócio de sábado, não, esse negócio de sábado aí está certo, mas o outro ministério lá diz que isso daí é facultativo. Púlpito fraco, igrejas fracas. O púlpito não é fraco se a liderança for forte. Então, se o púlpito está fraco, é porque está faltando alguma coisa na liderança. E quem é a liderança da igreja? Quem é a liderança da igreja? Nós não. Ah, nós?
Quem é o rosto de nós? Eu sou responsável pelo púlpito. Os meus pares são responsáveis pelo púlpito. Nós, no sentido aqui, você e eu, como ministros da igreja, somos responsáveis pelo púlpito. Que tipo de alimento a gente tem dado à igreja? Ela diz, necessitam-se de pastores fiéis que não lisonjeiem o povo de Deus, nem o tratem com dureza, mas alimentem-no com o pão da vida. Homens que sintam diariamente na vida o poder convertedor do Espírito Santo e cultivem amor forte e altruísta por aqueles por quem trabalham. Olha que citação essa aqui. Olha que citação essa daqui. Não é para lisonjear e não é para fazer o quê? Não é para tratar com dureza, mas não é também com bajulação. Eu tenho um amigo que ele brinca quando tem aquele... Porque é engraçado, se você fizer um sermão assim um pouco... O que tem de gente na saída que vai te abraçar, e ai pastor, ai essa mensagem foi para essa igreja, e ele sempre pensa no outro, né? Ai o fulano tinha que estar aqui. Tem um amigo que ele diz assim, olha hoje pode chamar Maria da Penha para o pastor aí que ele bateu em Laodiceia. Queridos, a mensagem de exortação é necessária? É. Em alguns momentos o pastor ele precisa se levantar e dar uma mensagem de exortação, o ancião precisa... Mas que tipo de... Como é que a gente exorta a igreja? Como é que a gente admoesta a igreja? Olha que interessante, ela vai dizendo assim, homens que sintam diariamente na vida o poder convertedor do Espírito Santo e cultivem amor forte e altruísta por aqueles por quem trabalham. Que coisa extraordinária. Jesus ele repreendia os líderes. Algumas pessoas enxergam Jesus só com um espírito irado contra a liderança. Ellen White vai dizendo desde as nações que a repreensão de Cristo tinha amor no olhar e nas palavras. Algumas situações, teve um irmão que mencionou aqui, né? Lavar roupa suja no púlpito. Está errado. Não é lavar roupa suja. Você tem uma mensagem, seja uma mensagem de edificação para a igreja de acordo com a palavra. E se tiver alguma coisa, uma confrontação pessoal, que seja pessoal, vá lá na pessoa, conversa com ela. É assim que a Bíblia ensina que deve ser feito. Tem uma mensagem que é de edificação para a igreja, edifique a igreja no Espírito de Cristo. No Espírito de Cristo. E queridos, o equilíbrio ele não vem da nossa sabedoria, o equilíbrio ele vem do Espírito Santo. E aí, desculpa mencionar mais uma vez seu nome, pastor Miguel, mas o pastor Miguel ele teve um trabalho tremendo nisso daí, com as jornadas de enriquecimento espiritual. Começar o dia na presença de Deus. Queridos, se a gente não começar o dia na presença de Deus, irmãos, e sistematizar isso, e tornar isso algo, pode chover, pode fazer sol, pode ser o que for, é o meu primeiro compromisso, o meu primeiro item na agenda tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Muitas vezes o púlpito não edifica, porque a nossa vida está em ruínas. Preste atenção nisso. Ellen White fala também de planejamento. A gente fala de planejamento hoje, as pessoas elas têm uma dificuldade com essa questão do planejamento. Por quê? Porque elas acham que planejamento é algo que está no nível lá em cima. Não. Presta atenção nisso aqui. Ela diz assim, os anciãos e dirigentes da igreja devem dar mais atenção aos planos para a realização do trabalho. Eles devem arranjar as coisas de modo, presta atenção nisso, de modo que cada membro da igreja tenha uma parte a desempenhar a fim de que ninguém leve uma vida inútil, mas que todos realizem o que eles podem de acordo com as suas várias habilidades. Olha que interessante isso aqui. Planejar o trabalho para que as pessoas tenham parte a desempenhar, ninguém leve uma vida inútil, todos realizam o que podem de acordo com as suas várias habilidades. Presta atenção. A associação tem um planejamento para o campo. A divisão tem um planejamento para a divisão. Cada união tem para a sua união. Cada campo tem para o seu campo. Cada distrito deve ter um planejamento para a sua realidade? Quem é o responsável por esse planejamento? Do distrito? Pastor. E quem é o responsável pelo planejamento do trabalho na igreja local? O pastor e o ancião devem trabalhar juntos, mas quem é que vai estar acompanhando o dia a dia desse planejamento, dessa execução? O ancião. O pastor, ele está por dentro? Tá. Na comissão, o pastor deve retomar esse tema? Deve. Mas no dia a dia, esses elementos que são planejados, quem é que vai estar acompanhando? O ancião. Quer ver?
Impacto e esperança. Toda igreja faz impacto e esperança. A pergunta que eu faço é, toda igreja faz de igual maneira o impacto e esperança? Não. Por quê? Porque cada igreja tem a sua particularidade. Quem é que ajuda a particularizar um projeto que é da divisão toda lá na sua igreja local? O ancião. Então, veja, anciãos e dirigentes, dar atenção aos planos de trabalho para que cada membro faça o seu papel de acordo com as habilidades que Deus concedeu a ele. Efésios 4. Efésios 4. Ela continua dizendo, aqueles que são eleitos como anciãos e diáconos, olha que interessante isso. O diaconato hoje é um ministério que ele está meio perdido. Não que os diáconos estão perdidos, mas o ministério. Por quê? Quantos ministérios da igreja são separados com imposição de mãos? Quantos ofícios? Quais são eles? Pastor, ancião e diácono. Presta atenção. A gente separa um diácono com imposição de mãos, olha a seriedade, é imposição de mãos. Para ele acender e apagar a luz, abrir e fechar a porta e recolher a oferta. Aí vigiar o estacionamento também. Peraí, gente, tem alguma coisa errada. Sabe o que aconteceu ao longo da história? O pastor passou a fazer o trabalho do ancião. O ancião passou a fazer o trabalho do diácono. E o diácono passou a fazer um trabalho que nem ele sabe muitas vezes o que ele está fazendo. Sabe o que precisa acontecer? A gente precisa reposicionar as coisas. Pastor fazendo papel de pastor, ancião fazendo papel de ancião e diácono fazendo papel de diácono. Isso é para parar e pensar. Olha o que ela diz. Aqueles que são eleitos como anciãos e diáconos devem estar sempre alerta de que planos podem ser feitos e executados. Feitos e executados. Lembra, papel aceita tudo. O segredo está na execução. Execução. Os quais darão a cada membro da igreja uma parte no trabalho ativo para a salvação de almas. Essa é a única maneira pela qual a igreja pode ser preservada numa condição próspera e saudável. Vou repetir. Se cada membro da igreja tiver uma parte no trabalho ativo, o que vai acontecer com a igreja? Ela vai ser preservada numa condição próspera e saudável. Ela vai dizer assim, essa é a única maneira. Por que tem muita igreja doente? Porque a maior parte dos membros não estão fazendo nada. Eles, e aí ela está falando de anciãos e diáconos, podem planejar com sabedoria e educar os membros da igreja para que desempenhem sua parte negociando os talentos do Senhor. Pelo uso correto de seus dons, eles podem aumentar sua eficiência na obra de Deus. Olha isso aqui. A igreja pode ser visitada apenas ocasionalmente por um ministro. E ainda assim ser uma igreja crescente, pois Jesus é o nosso ministro. E nunca devemos pensar que estamos sozinhos. Você entendeu o que está escrito aqui? Você entendeu o que está escrito aqui? Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo, ou talvez até tenha pensado o seguinte, não, a gente deveria ter um pastor por igreja na igreja adventista. Quantas vezes você já ouviu isso? Ellen White está falando que é assim que tem que ser? Calma que depois na outra parte é que vocês vão ver a coisa ficando pesada mesmo. Eu estou indo de leve, tá? A igreja pode ser visitada apenas ocasionalmente por um ministro e ainda assim ser uma igreja crescente, pois Jesus é o nosso ministro. Nunca devemos pensar que estamos sozinhos. Qual é o segredo? Planejar o trabalho e educar os membros para que eles façam o trabalho. Como é que a gente capacita a igreja? Dando treinamento. Olha só que interessante. Vamos lá. Esse tipo de iniciativa é válida? Sim. Ela é única? Sabe o que acaba acontecendo muitas vezes? A gente acha que é a única forma. Ah, não, mas eu nunca penso assim. Mas e na prática? A gente está estudando esse tema aqui. Em condições normais de temperatura e pressão, sabe quando vocês vão ver esse tema de novo? Nunca. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vem um outro tema, e um outro tema, e um outro tema, reúne, chama alguém, fala, a gente viu, que legal, tal. Mas espera aí, gente, transformação não acontece se não houver o quê? Reflexão, ruminar.
Diálogo. Como é que Jesus capacitou os 12? Orando com eles, comendo com eles, ele volta a falar do assunto, 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 ele volta a falar do assunto. Depois de 3 anos e meio, os discípulos ainda não tinham entendido, mas Jesus estava lá, repetindo. Porque uma hora o Espírito Santo crava na cabeça. Aí, agora eu entendi. É igual os discípulos a caminho de Emaús, né? Oh, meu coração estava ardendo, eu não tinha compreendido ainda. Mas agora eu vi. Caiu a escama do olho. Queridos, capacitação tem que ver com várias estratégias que ao longo do tempo vão permitindo que as pessoas assimilem aquilo que se espera que elas saibam. Então você tem um momento do discurso, você tem o tempo do diálogo, você tem o tempo da leitura, você tem o tempo do ver, né? Fazer junto. Jesus fazia assim. Primeiro ele fazia, os discípulos viam. Depois ele fazia, os discípulos ajudavam. Depois ele fazia, eles faziam juntos. Depois eles faziam e Jesus ajudava. Depois eles faziam e Jesus via. Até que se volta novamente o ciclo, aí eles fazem com outras pessoas. Como é que a gente aprende a visitar? Recebendo uma aula. Ó, você visita assim, assim. É assim? Visitando. A aula tem o seu papel? Tem. Mas é na visitação. E não é só na visitação, eu vou lá sozinho. Não, é visitando com alguém experiente. Por isso que pastor e ancião devem andar junto, fazendo visita. Por isso que ancião e diácono devem visitar junto. É assim que a gente aprende. Quando eu estava no distrito, visitação. Irmão, como é que... Ó, semana que vem eu vou estar visitando aqui a família do Ciclano, Beltrano e Tarará. Vai visitar comigo. Passo na sua casa, a gente vai fazer essas visitas, depois deixo você na sua casa. Exato. E vai lá, e na visita ele vai vendo, na outra ele lê, na outra ele ora. Porque ele precisa aprender a visitar. Ele precisa aprender a visitar. Como é que dá estudo bíblico? Como é que aprende a dar estudo bíblico? Vai, recebe uma aula, etc. Não, você vai ter aula. Mas você vai dar o estudo com alguém experiente, que vai te ensinar. Ó, é assim. Exato. Então vejam, queridos, capacitação não tem que ver somente com reunir as pessoas numa sala e transmitir conteúdo. Tem que ver com compartilhamento de vida. Diga. Sim. Sim. Isso aí, na verdade, essa é uma cascata, uma cadeia. A gente tem que ir multiplicando até chegar no membro local. O pastor trabalha com o ancianato trabalha com o diaconato, o ancianato e o diaconato trabalham com os líderes de departamento, os líderes de departamento trabalham com os seus auxiliares, porque senão não há transferência de vida até chegar no membro que... Como é que a gente vai fazer aquele membro que não está fazendo nada fazer alguma coisa? A gente vai ensinando, e um vai pegando e vai transmitindo. Isso é discipulado. Entendeu? Diga, meu irmão. Sim. E o que acontece é que a maior parte das conversões que acontecem nesse tipo de situação tendem a ficar na igreja. Porque já tem vinculações dentro da igreja. Então, esse é um segredo. Às vezes a gente não tem explorado tanto, quando eu digo explorado, no sentido de trabalho intencional, focado, nos familiares dos nossos irmãos que não são membros da igreja. Eles já fazem parte da nossa família ampliada. Capacitação, aqueles que têm a supervisão espiritual da igreja devem encontrar formas e meios pelos quais oportunidades sejam dadas a todos os membros. Vocês estão vendo como Ellen White ela trabalha muito esse elemento? É cada membro, todo o tempo. Você está entendendo? Não é para deixar brecha. A pessoa pode até não querer, mas a gente tem que procurar alcançar todos. Encontrar formas e meios pelos quais oportunidades sejam dadas a todos os membros, a fim de que tomem parte na obra de Deus. Isso nem sempre foi feito no passado. É treinamento, educação que é necessário. Todo esse trabalho de treinamento deve ser acompanhado da fervorosa busca do Senhor, clamando por seu Espírito Santo. Veja a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai colocando fogo no coração das pessoas, incomodando as pessoas, mas o que Deus fez tanto por mim, o que eu vou fazer agora? Como eu vou responder
a tamanha salvação? Assim, sintetizando um pouco disso que eu falei aqui, quem é o ancião adventista do século XXI, de acordo com esses elementos que a gente mencionou aqui? Em primeiro lugar, ele é um líder espiritual. Não é o conhecimento acadêmico que se tem, o tempo de liderança de igreja, não. É liderança espiritual. Maturidade espiritual não tem que ver necessariamente com o tempo de igreja ou com idade que se tem. Tem jovem muito mais maduro espiritualmente do que gente que está há 80 anos na igreja. Estão entendendo? O que está se buscando é maturidade espiritual. Relacionamento com Cristo. Submissão ao Espírito. Coração transformado. Isso é um ancião de igreja. Alguém que possa se levantar e dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Não significa perfeição no sentido estrito. Significa o quê? Maturidade espiritual. Maturidade. O ancião adventista é aquele que pastoreia a igreja que lhe foi confiada. A igreja é a responsabilidade dele. Ele olha para cada filho de Deus que está ali. Para cada filha de Deus. E diz assim: essa ovelha é a responsabilidade minha. A salvação dessa pessoa depende do meu trabalho. É um privilégio zelar pela vida espiritual dessa pessoa. Mesmo que muitas vezes ela não seja a mais amigável. Algumas pessoas vão desafiar mais a nossa espiritualidade. Mas Jesus morreu por elas. E Deus confiou a vida delas nas nossas mãos para tentar fazer com que aquela alma entenda a graça de Jesus. E tenha um relacionamento profundo com Cristo. O ancião adventista é aquele que tem compromisso com a pregação o quê? Bíblica. Bíblia, irmãos. Bíblia. 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 Leia a Bíblia. Leia o Espírito de Profecia. Leia os livros da igreja. E aí você complementa com aquilo que tiver adicional, bons materiais. Estou falando também essas fast food de internet. Bíblia. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, se alimente, veja o que Deus está falando no seu coração e transborde isso para a comunidade. Transborde isso. Quarto ponto é atento ao planejamento do trabalho local. Quinto ponto, capacite intencionalmente os membros da igreja. Sexto ponto, contribui para que cada membro ocupe o seu lugar no corpo de Cristo. Esse é o desafio do ancianato da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aceita esse desafio? Você aceita o desafio?